Vamos agora para as placas de advertência. As placas de regulamentação são proibições, obrigações, restrições, são ordens. Se não cumprir, vai ser multado. Se não cumprir, vai ser multado. A placa de advertência aqui é um aviso, é um alerta do que vem à frente. Seu formato é quadrado, inclinado, não é um losango porque tem 4 ângulos de 90 graus, né? 4 ângulos retos, né? Tem a cor amarela, em quase todas, com exceção da laranja, né? As placas de obras são na cor laranja. As placas relacionadas a obras, desvios, por conta de obras, são na cor laranja. Elas são, na maioria, amarelas e com os desenhos na cor preta. Então, elas dão aviso do que vem à frente. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu estava viajando a trabalho com um colega de madrugada, acho que era 1h da manhã. Estar no interior aqui do Ceará, no interior do Ceará, e tínhamos que ir para Pernambuco no dia seguinte. E resolvemos ir à noite, já dormir lá, fazer o que tinha que fazer de manhã cedo e voltar para casa, né? Sei que a gente resolveu ir à noite, eu não me lembro o porquê. Não me lembro porquê. Colocamos o GPS, estávamos numa Hilux, né? Ele mandou a gente ir para uma estrada carroçal. Mandou a gente ir numa estrada carroçal. Não conhecíamos o local, né? Não conhecíamos lá. Não tinha iluminação. Não tinha iluminação urbana. A única iluminação que tinha era dos faróis. Era uma estrada carroçal. Era 1h da manhã. E ele voado, né? Meu colega dirigindo, eu já quase dormindo. A gente ia mais ou menos 100, 110 por hora. Era noite, não dava para ver quase nada, uma certa poeira, né? O vento trazia poeira, ficava embaçado assim à frente do veículo. Eu vi uma placa amarela. Eu não consegui identificar o desenho da placa, mas eu sabia que era amarela. Deu para ver a cor amarela. Veio mesmo, mas diminui, é uma placa amarela. A hora ele passou voado, saiu o bombom. Ei, mas diminui uma placa amarela. Mano. Sim, o que é que dizia? Não, mas eu não vi não, passou voado. Mas sei que é um aviso de alguma coisa à frente, pode ser uma curva, alguma coisa assim. Ele diminuiu de 120, passou para 40, né? A gente foi devagarzinho. Chegou lá na frente, eu acho que era essa placa aqui, ó. O nome dessa placa é curva acentuada à esquerda, é uma curva bem fechada, é um L, né, de cabeça para baixo, é um travessão, né? É uma curva bem fechada que você praticamente tem que parar o veículo para fazer a curva. Você não consegue fazer com um veículo a 60 por hora, né? Aí chegou lá nessa curva, eu clareia só ali à frente ali, mas pra gente ver o que é que ia ter ali. O pessoal era um penhasco, assim, acho que de uns 7, 8 metros. Eu acho que só se Deus quisesse salvar a gente mesmo, porque eu acho que não tinha escapatória não, era muito alto, né? Então, resumindo, eu não sabia qual era a simbologia da placa, mas eu sabia, pelo fato de ser amarela, é um aviso, é um alerta do que vem à frente. Se ele continua a 120 por hora, a gente ia sair voando assim. A conexão tinha caído. Rapaz, eu acho que. E era uma Hilux, um carro grande, mas eu acho que ia acabar o carro, ia destruir, né? Sobrar muita coisa do carro, não. Então, agradecer a Deus demais, né? Por ter chegado lá em Pernambuco, vivo, né? Para vocês terem uma ideia de como uma placa pode salvar uma vida, né? Parece besteira e tudo, mas para mim foi desenho de Deus, né? Eu não vi nenhum símbolo, só sabia que era amarela. Deixa eu colocar aqui as fotos. Só um minuto, peraí. Então, placas de advertência, você não vai ser multado se eles cumprir não, porque elas são avisos e alertas do que vem à frente. Primeira placa aqui, ó,
A seta ia para cima e fez uma curva bem fechada à esquerda. Sempre que fizer uma curva fechada, pessoal, vai aparecer a palavra acentuada. Fez uma curva bem fechada, ou para a esquerda ou para a direita, uma curva tipo um L, um travessão, né? Lá onde dorme a coruja, lá no V, né? Travessão ali da trave de futebol, né? Um L de cabeça para baixo. Sempre que aparecer essa curva fechada, vai aparecer a palavra acentuada. Nesse caso aqui, a seta ia à frente e virou à esquerda. Curva acentuada por conta dessa curva fechada à esquerda. Ela também vai ter sua oposta. E à frente fez uma curva fechada para a direita. A curva fechada faz aparecer a palavra acentuada no nome. Faz com que apareça a palavra acentuada no nome. Então, curva acentuada à direita. Curva acentuada à direita. Essa curva aqui já é bem mais aberta. Você faz essa curva aqui a 40, 50 km por hora, tranquilo. Curva à esquerda, ela é bem mais aberta. Ela também vai ter a sua oposta, né? Curva à direita é uma curva bem mais aberta. Você sempre lê a placa de baixo para cima. Vou pegar aqui a foto do bonde logo, né? A próxima placa aí, ó, aparenta ser um ônibus, né? Aparenta ser um ônibus, só que ela tem essa anteninha aqui para cima. Essa anteninha aí é a do bonde, ó. Tá lá a antenazinha lá, ó. Bonde, ó. O nome da placa é bonde. Próxima placa, ó, pista irregular, né? Como se fosse aqui um traço preto largo, né? E como se fosse aqui meia luas, né? Parece besteira, mas lembra muito isso aqui, pessoal. Deixa eu achar aqui. Lembra muito o chocolate Lance, né, da Lacta. Ah, ele vai mostrar mesmo quando você vê, ó. Fica na mente de vocês, é uma besteira, mas fica na mente de vocês, né, o chocolate, ó. Tem o mesmo formato. Tem o mesmo formato lá do desenho que está na placa. Pista irregular, a pista que está cheia de altos e baixos. Luan, em Fortaleza eu acho que não, meu irmão, nunca vi, ó. Acho que não tem não. Sei que tem Rio de Janeiro. Fortaleza eu nunca vi não. Eu acho que não tem. E eu dou uma valor esse chocolate também, é gostoso pra caramba. Próxima placa, saliência ou lombada, né? Mesmo risco lá, só que apenas uma meia lua grande. Ali eram 3, né? Aqui apenas uma meia lua grande, né? Saliência ou lombada. Próxima placa. Aqui, pessoal, é o mesmo pedestre, ó, a mesma posição. A diferença é que embaixo desse segundo aqui, ó, tem a faixa de pedestres. Sempre que aparecer a faixa de pedestres ou a ciclofaixa, vai aparecer as palavras passagem sinalizada. Tem aqui, ó, também tem nesse outro desenho aqui, ó, passagem sinalizada. Então, essa placa trânsito de pedestres, lembrando que sempre essas placas simbolizam o que vem à frente, né? Trânsito de pedestres, quando aparece a faixa de pedestres, passagem sinalizada de pedestres.
passagem sinalizada de pedestres. Quer dizer que mais na frente vai ter uma faixa de pedestres. Quando aparecer um adulto e uma criança, né? A criança que aparenta ser uma menina de saia ou vestido, segurando aqui tipo um caderno, uma agenda, um livro, né? Área escolar. Área escolar. Se eles estiverem sobre a faixa de pedestres, passagem sinalizada de escolares. Passagem sinalizada de escolares. Esse aqui nós já vimos, né? Uma curva aberta à direita, né? Curva à direita. Curva à direita. Essa próxima aqui, ó, ela tem 4 curvas. Ó. Você vai contar. Primeira curva, ó, ela ia em frente, fez a primeira curva para a esquerda. Então, número 1. Fez a segunda curva para a direita. Número 2. Fez a terceira curva para a esquerda de novo. Número 3. E a quarta curva para seguir em frente, né? Então, sempre que aparecer 3 ou mais curvas, vai aparecer as palavras pista sinuosa. 1, 2, 3, 4. Pista sinuosa. À esquerda, porque a primeira curva foi para a esquerda. E a gente sempre lê a placa de baixo para cima. Pista sinuosa, porque a primeira curva é para a esquerda. E a gente sempre lê a placa de baixo para cima. Próxima placa é a sua oposta. 1, 2, 3, 4 curvas. 3 para cima vai aparecer o quê? As palavras pista sinuosa. À direita, porque a primeira curva foi para a direita. Até aí tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo aí? Tá de boa? Sim, Tranquilo, show. Beleza. tranquilo. Próxima placa tem aqui o que parece ser um buraco, né? Aparenta ser um buraco. Só que eles chamam de depressão. Aqui, tipo, cedeu um pouco o asfalto, está mais baixo. Não chega a ser um buraco, porque um buraco é tipo assim, quando esburaca o asfalto aqui, continua asfaltado, só que cedeu. Tá falando com a gente? Acho que ela tá falando com a gente não, acho, né? Será? Então aqui, ó, continua sendo asfaltada, só que cedeu, por algum motivo cedeu, às vezes veículos muito pesados andando aqui na via, cedeu. Então é uma depressão. Do nada, uma descida aqui. Uma depressão. Próxima placa, você vai ter que olhar para a frente do veículo. Se ele estiver descendo, declive acentuado, por causa do ângulo aqui 90 graus. Quer perguntar, Breno, alguma coisa? Acho que não, né? Se a frente do veículo estiver para cima... Alguém entendeu o que ela falou aí? Ela disse que ativou o microfone sozinho. Ah, beleza. Se a frente do veículo estiver para cima, aclive acentuado. Se a frente do veículo estiver para cima, aclive acentuado. Então, descendo, declive acentuado. Subindo, aclive acentuado. Essa próxima aqui a gente já falou, né? Um adulto e uma criança relacionada à escola.
Como apareceu a faixa de pedestres, passagem sinalizada de escolares. Passagem sinalizada de escolares. Próxima placa. Uma pessoa e uma bola. Nome da placa, crianças. Nome da placa, crianças, né? Como se apenas crianças jogassem bola, né? Próxima placa. Tem muito lá no José Walter, né? Brincadeira, pessoal. Tem lá não, né? O nome dessa placa aí é animais, né? Quando ele fala animais, não é precisamente apenas o boi ou a vaca, não. Pode ser qualquer animal, viu? Cavalo, jumento, porco, gato, cachorro. O nome da placa, animais. Professor, Pode falar. só um minuto. E se a placa, essa placa aí que tem o homem e a meninazinha, não tiver a faixa, ela representa o quê? Tá aqui em cima, ó. Área escolar. Área escolar. Tem um colégio ali perto. Pode A passar. mesma coisa, né? Vamos dizer que seja a mesma coisa, né? É porque se perguntar o nome na prova, o nome dessa placa é área escolar. O nome dessa outra, passagem sinalizada de escolares, tá entendendo? Ok. Pergunta o nome específico às vezes. Se perguntar o nome específico, você vai ter que dizer o nome correto. Ok. Beleza. Por nada. Próxima placa, ela aparece uma curva fechada. Se aparece a curva fechada, vai aparecer a palavra acentuada. E aparecem duas curvas. Sempre que aparecer duas curvas, vai aparecer as palavras curva em S. Sempre que aparecer duas curvas, ó, uma, duas, vai aparecer a palavra curva em S, as palavras, né? Então, ó, curva acentuada por causa da curva fechada, em S porque são duas curvas à esquerda, porque a primeira curva é para a esquerda. Curva porque é uma curva acentuada porque é uma curva bem fechada, né? Quase um ângulo de 90 graus aqui. Em S porque são duas curvas, uma, duas, a primeira curva à esquerda, então curva acentuada em S à esquerda. Ela também tem a sua oposta. Curva acentuada porque é uma curva fechada, em S porque são duas curvas, primeira e segunda, à direita porque a primeira curva é para a direita. Essa aqui, a primeira curva é para a esquerda. Essa outra aqui, ó, a curva não é tão fechada, é uma curva aberta e tem duas curvas, aqui uma e aqui outra. Aqui uma, aqui outra. Então, curva em S à esquerda porque a primeira curva é para a esquerda. Ela também tem a sua oposta. Curva em S porque são duas curvas, à direita porque a primeira curva é para a direita. Vocês conseguiram entender a diferença dessas curvas aqui? Dessa para essa? Tá tranquilo até aí? Beleza, então. Olhem para essas três placas aqui, ó. Como é que elas são? Deixa eu pegar aqui o desenho. Eu prefiro explicar ela pelo desenho. Espera só um minuto. Eu acho mais tranquilo explicar pelo desenho. Espera aí. Só achar aqui o desenho. Pronto. Olha como elas são. Eu passei apenas uma listra nelas para ficar mais fácil. Eu acho que fica mais fácil. Vou começar por essa daqui, da ponta. Essa listrazinha aqui foi eu que passei a listra. Você imagina que aqui são duas faixas, ó. A faixa da esquerda e a faixa da direita. A gente sempre lê a placa de baixo para cima. Então você imagina aqui que eram duas faixas. Tinha veículo do lado esquerdo e veículo do lado direito. Mas ali na frente, estreitou o lado direito. Ó. Acabou a faixa. Ó.
Acabou ali, ó. Como acabou, o nome dessa placa é estreitamento. Estreitamento de pista, porque uma faixa acabou, não tem como mais ir à frente. Estreitamento de pista à direita, porque estreitou do lado direito. Estreitamento de pista à direita, porque estreitou do lado direito. Tem aqui a sua oposta aqui. Duas faixas também. E estreitou o lado esquerdo. Estreitamento de pista à esquerda. Por quê? Porque o lado esquerdo estreitou. Estreitamento de pista à esquerda, porque o lado esquerdo estreitou. Aqui estreitou os dois lados. Ó. Aqui eram 3 faixas. Só um minuto, pessoal. Peraí, só um minutinho aqui. Aqui eram 3 faixas. Ó. 3 faixas. Faixa da esquerda, faixa do meio e faixa da direita. Lá, mais à frente, estreitou de 2 lados. Ó. Estreitou o lado esquerdo. Tô ouvindo. Essa que o senhor está explicando agora é tipo o modelo daquela que vem sentido Calcaia, aí, eu tenho que dizer. Aí não sei, ó. Não sei onde Eu não você conhece, tá né? Ela tem tipo assim, 3 sentidos, mas quando é para subir no viaduto, ela fica uma só, entendeu? Não, ó, desculpa, fica muito difícil assim de imaginar o que você está pensando, sabe? Porque o senhor não conhece, né? Então tudo bem. Mas eu acredito que seja essa que o senhor esteja falando. Beleza. Então, ó, aqui estreitou do lado direito e estreitou do lado esquerdo. Então, estreitamento de pista ao centro. Ajudou, não ajudou? Alguém não entendeu? Elas são desse jeito aqui, ó. Aqui, ó, estreitou do lado direito, eram 2 faixas, ficou apenas uma. Estreitamento de pista à direita. Já aqui era uma faixa do lado esquerdo, né? 2 faixas. O lado esquerdo acabou, aquela faixa não existe mais. Restou apenas a faixa da direita. Estreitamento de pista à esquerda, porque o lado esquerdo estreitou. Essa daqui estreitou os 2 lados. Então eram 3 faixas: esquerda, meio e direita. Acabou a faixa da direita, acabou a faixa da esquerda, sobrando apenas a faixa do centro. Estreitamento de pista ao centro. Beleza? Se ficarem com alguma dúvida ainda, podem perguntar. Próxima placa, apareceu aqui um animal selvagem, que é o cervo, a rena do Papai Noel, né? O cervo, a rena do Papai Noel. Animais selvagens, né? Animais que são da fauna, né? Não são aqueles animais tipo cachorro, gato, né? Que são domésticos, né? Quer dizer que pode passar animais selvagens, né? Na via. Eu estava uma vez em Foz do Iguaçu, aí tinha cuidado onça. Podia passar uma onça lá, né? Então são coisas que para mim não são comuns, né, gente? Eu sou aqui do Nordeste, né? Essa daqui, pessoal, apareceu novamente as setas. Setas na vertical, uma apontando para a outra, uma sobre a outra, significa altura. Significa altura. Só que aqui a placa é de advertência, placa amarela. Vai aparecer, sempre que aparecer essas setas, vai aparecer a palavra limitada. Nas placas vermelhas era máxima permitida. Aqui aparece a palavra limitada. Então, 2 setas na vertical relacionada à altura. Professor, Pode perguntar. dá para o senhor repetir lá da estreitamento de pista à direita? Essa daqui? Sim.
ficar mais fácil, pelo menos eu achei mais fácil, né, de entender, eu passei aqui, ó, uma setinha aqui, uma listra preta, né? Eu dividi em duas faixas, ó. Faixa da esquerda, faixa da direita. Então, aqui tinham duas faixas, lá na frente acabou a faixa da direita. A faixa da direita acabou, sobrando apenas a faixa da esquerda aqui, ó. Então, acabou do lado direito, estreitou do lado direito. O nome da placa, estreitamento de pista, de que lado? A direita, porque estreitou o lado direito. Entendi. Então a mesma coisa caso fosse alargamento, né? Vai aparecer já já alargamento, mais embaixo. Só que eu tô falando o desenho tipo ao contrário, né? É de cabeça para baixo. Sim, entendi. Vai chegar já já lá, beleza? Tá bom, obrigado. Tranquilo? Então, apareceu as setinhas aqui. No caso, a setinha está uma sobre a outra, né? Então, é relacionada à altura. Se apareceu a setinha nas placas amarelas, vão aparecer a palavra limitada. O nome dessa placa, altura limitada. Apareceu a numeração 4 metros, poderia ser 5, 6, 10, 1514. O nome ia continuar sendo altura limitada. Próxima placa, apareceu as setinhas na horizontal, elas estão apontadas para o centro. Se estão apontadas para o centro, está relacionada à largura. E sempre que aparecem as setinhas nas placas amarelas, vai aparecer no nome da placa a palavra limitada. Nome da placa, largura limitada. Essa placa tem a numeração 3, né? 3 metros. Poderia ser 4, 5, 10, 125. O nome da placa continua sendo largura limitada. Isso aqui a gente já olhou, né? Curva em S, porque são duas curvas, a primeira aqui para a direita, a segunda para a frente. O nome dela é curva em S à direita, porque tem duas curvas. À direita, porque a primeira curva é para a direita. Próxima placa, cruzamento de vias. Indica que mais à frente vai ter um cruzamento. Próxima placa, via lateral à esquerda. Quer dizer que nessa via aqui tem uma rua lateral, ó. Via lateral à esquerda. E essa rua lateral é para o lado esquerdo. A sua oposta, via lateral à direita. Quer dizer que tem uma rua do lado direito. Via lateral à direita. Está avisando que tem uma via para o lado direito. Chegamos aqui naquelas mesmas placas, ó, sendo que de cabeça para baixo. Ó. Lá era um estreitamento. A gente sempre lê a placa de baixo para cima. Elas eram largas e estreitaram. Aqui já é o contrário. Sempre a gente começa a ler a placa de baixo para cima. Essa listra aqui fui eu que passei, essa listra aqui fui eu que passei. Mas por isso que está tão mal feita, né? Aqui era apenas uma faixa. Ó. Quando chegou aqui na frente, enlargueceu para qual lado? Para o lado esquerdo. Cresceu, ou nasceu, ou iniciou uma segunda faixa. Ó, passando agora a ser duas faixas. Então, era estreito, né? Enlargueceu. Alargamento de pista à esquerda, porque alargou para o lado esquerdo. Alargamento de pista à esquerda, porque alargou para o lado esquerdo. Mesma coisa na sua oposta. Era apenas uma faixa. Chegou um certo momento que iniciou uma segunda faixa aqui para a direita.
passando a ser 2 faixas. Então, como era estreita e alargou, alargamento. De pista para qual lado? À direita, porque alargou do lado direito. Ó. Alargou do lado direito. Tranquilo aí? Ficou alguma dúvida na questão de alargamento? Tranquilo, show. Então, aqui as duas. Ó. Alargamento de pista à esquerda, era apenas uma faixa. Aumentou uma para o lado esquerdo. Alargamento de pista à direita, era apenas uma faixa. E ela alargou para o lado direito. Próxima faixa aqui, a gente vê ela na frente de pontes. Essa placa diz que a ponte é estreita. Ponte estreita. 2 paralelas e aqui diagonais, aqui nas pontas. Aqui no meio paralelo, que significa ponte, aqui ó, diagonais. Essas 3 placas a gente encontra em frente à linha do trem, né? Os trilhos, né? A primeira placa, passagem de nível sem barreira, quer dizer que não tem aquelas cancelazinhas, né? Passagem de nível sem barreira, pelo amor de Deus, não se confie nas cancelas, elas podem estar quebradas, pode ter faltado energia, pode ter enguiçado naquele momento. Então, sempre que chegarem na frente de um trilho, parem, olhem para a direita e olhem para a esquerda. Não se confiem na sua audição, ela pode lhe enganar. Utilizem a visão, olhem realmente. Próxima placa, passagem de nível com barreira, é tipo uma cercazinha. Sem barreira, tem um trilhozinho ali e um X. Com barreira, uma cercazinha. Sempre antes dessas 2 placas aqui vai ter a cruz de Santo André, também simbolizando a passagem dos trilhos ali, né? Cruz de Santo André. Pode falar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, senhor. O senhor sabe dizer se as imagens das placas vão estar na prova? Ou só é as perguntas? Vão estar as fotos. Ok. Vai ter a foto da placa e pergunta às vezes qual o nome dessa placa. Aí você vai escolher entre A, B, C e D. Ok. É como se fosse um simulado, né? Que a escola dá um simuladozinho aí. Sim. Mais ou menos assim. Correto. É. Tá, Pode perguntar o nome ou pode perguntar qual ação a fazer. Aqui no final da aula a gente vai fazer umas questões, vocês vão ter uma ideia, beleza? Tá, beleza. Então, essa cruz aqui, ó, Cruz de Santo André. X aqui, Cruz de Santo André, também vem na frente da linha do trem. Via lateral à direita, quando tem uma via do lado direito. Interseção em T. Quer perguntar, Francisca Claudiomar, eu acho. Né? Na prova, vai estar todas as placas ou vai ser só algumas? Só algumas. Só algumas, né? São 8 questões de placas. Pronto. Beleza. Certo. Interseção em T. Quer dizer que você não pode mais ir à frente ali. Ó. Acaba a via que ia para frente. Ela acaba, ou você vai para a direita ou para a esquerda, dependendo de onde você estiver. Se for aqui via de mão dupla, você escolhe, né? Se for via de mão única, você vai ter que seguir o sentido da via, né? Interseção em T, porque parece um T mesmo. Bifurcação em Y, porque parece um Y. Você não pode mais ir à frente. Ou você vai para a direita ou para a esquerda, dependendo do local. Se for o mesmo sentido, você escolhe. Se for apenas um sentido, você tem que ir para a direita, porque no Brasil a gente dirige na mão direita de direção, né? Bifurcação em Y, porque parece um Y. Sempre que aparecer essas ondinhas aqui, significa água. Água. No caso, essa ponte aqui é a ponte móvel. Quer dizer que quando chega aqui um barco, um navio, ela se abre. Você vai ter que ficar esperando até o barco ou o navio passar. Quando ele passar, ela se fecha
e você passa sobre a ponte. O nome dela é ponte móvel. A placa aqui laranja, obras, ela pode ter outras cores, ela pode ter outros modelos, né? Sempre que for relacionado a obras, vai ser na cor laranja, né? Tem aqui em Fortaleza, todo canto tem obra, mais na frente desvia à direita por conta das obras, tem por escrito, né? Obra na rua tal, a placa é laranja com as palavras em preto, né? Mão dupla adiante, quer dizer que onde você está é mão única, mas está avisando que mais à frente vai passar a ser mão dupla. Mão dupla adiante, porque onde você está naquele momento é mão única, mas mais na frente vai passar a ser mão dupla. Agora vocês observem essas 3 placas aqui, ó, elas têm tipo aqui, não sei como é que eu posso chamar isso aqui, mas deixa eu pegar logo o desenho aqui, só um minuto. Eu prolonguei, né, o desenho, né? Eu aumentei o risco. Esse desenho aqui simboliza o canteiro central, pessoal. Canteiro central é um obstáculo físico que divide vias. Caso alguém não lembre, canteiro central, obstáculo físico que divide 2 vias, ó, canteiro central, canteiro central, canteiro central, um obstáculo físico que divide 2 vias. Canteiro central bem largo aqui, ó. Olha o formato dele aqui, ó. Voltando lá. Então, a primeira placa, aqui, ó, a gente sempre lê a placa de baixo para cima. Aqui embaixo não tinha canteiro central, ele vai começar lá em cima ali, ó. Notem que ela tem 2 sentidos a via, ó. Início de pista dupla. O que é uma pista dupla? É uma pista que ela é dividida pelo canteiro central. É uma pista que é dividida pelo canteiro central. Início de pista dupla. O canteiro central vai começar ali em cima, ó. Já aqui o canteiro central está acabando, ó. Fim de pista dupla. Acabou aqui o canteiro central, é o fim da pista dupla. Aqui era dividido, aqui é junta, pista simples. Aqui era pista simples, começou o canteiro central e ficou pista dupla. Aqui era pista dupla, acabou o canteiro central, ficou pista simples. Então, início de pista dupla, fim de pista dupla. Já essa próxima aqui, pessoal, ó, ela tem o mesmo sentido, ó. Ela tem o mesmo sentido aqui, ó, sentidos opostos. Como tem o mesmo sentido aqui, pista dividida. Pegou a pista e dividiu, ó. Pista dividida. Porque tem o mesmo sentido. Alguém não entendeu? Ajudou? Não ajudou? Posso passar à frente ou quer perguntar alguma coisa? Sim, pode passar. Pode seguir. Pronto. Volta lá para as placas, né? Peraí. Nós acabamos de falar dessas 3 aqui, ó. Era pista simples, ali na frente começou o canteiro central, ó. Início de pista dupla. O canteiro central começa ali, então ficou pista dupla a partir daqui, ó. Aqui acaba o canteiro central, ó. Era pista dupla, acabou, passou a ser pista simples. Então, fim da pista dupla.
E a próxima tem o mesmo sentido, que as setas vão para frente. Pista dividida. Como tem o mesmo sentido, dividiu a pista em duas. Pista dividida. Quando for uma pista na diagonal para cima, entroncamento oblíquo. Geralmente aqui é uma subida para o viaduto. Ou você vai em frente, ou sobe. Ou então uma descida, né? Você está vindo aqui, ó. Tem alguém descendo o viaduto aqui, ó. Entroncamento oblíquo à esquerda, porque é do lado esquerdo, ó. Então, se for na diagonal para cima, entroncamento oblíquo. Se for na diagonal para baixo, é uma confluência. Aqui, confluência à esquerda. Diagonal para baixo, diagonal para cima, entroncamento oblíquo à esquerda. Também tem a sua oposta. Diagonal para cima, entroncamento oblíquo à direita, porque é do lado direito. Se for a diagonal para baixo, confluência. Diagonal para baixo, confluência à direita, porque é do lado direito. Isso aqui tem um nomezão gigante, né? Junções, porque elas estão juntando aqui uma via e duas vias na via aqui do meio, na via central, né? Junções sucessivas, uma após a outra. Junções sucessivas, uma após a outra. Contrárias, que é uma para cada lado, uma para a esquerda, outra para a direita. Então, junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda, porque a primeira é para a esquerda. Junções sucessivas, uma após a outra, contrárias, uma para cada lado, primeira à esquerda, porque a primeira é para o lado esquerdo. Junções, porque estão se juntando na via central, sucessivas, uma após a outra, contrárias, uma para cada lado, primeira à direita, porque a primeira é para a direita. Aqui eu estou lendo para vocês, mas vocês vão ter que estudar, porque é muita coisa para vocês aprenderem apenas meia hora aqui comigo, né? Professor, depois dessas 9 aulas, tem um prazo para a gente fazer a prova ou dá mais ou menos assim, um prazo de uma semana, um mês? Geralmente, terminou aqui as aulas, a autoescola fica esperando a confirmação da presença de vocês pela plataforma. A plataforma vai mandar para a autoescola a presença de vocês. É confirmada a presença, a autoescola entra em contato com o Detran para marcar a prova. E vai depender da disponibilidade do Detran, porque tem várias outras autoescolas. Mas geralmente demora entre uma semana a 2. Tá, ok. Obrigada. Por nada. Seta para a direita, sentido único. Está dizendo qual o sentido da via. Se fosse para a esquerda, sentido único também. Estava dizendo qual era o sentido da via. Se for seta para os dois lados, sentido duplo. Seta para os dois lados, sentido duplo. Aqui é um carro e aqui como se fosse uma montanha e está caindo pedras da montanha. Área com desmoronamento. Área com desmoronamento. Aqui apareceu um avião. Sempre que tiver o avião, aeroporto. Tem um avião, aeroporto. Essa aqui, cuidado para não confundir. Ó. Eles colocam vento à direita, vento forte, vento à direita, vento forte. Eles inventam um bocado de palavras para vento, mas o nome da placa é vento lateral. O nome da placa é vento lateral. Ele não especifica direita nem esquerda. É vento lateral.
Geralmente no meio dos ventos, né, de agosto, setembro, outubro, né, para quem anda de moto no local aberto, você sente realmente o vento lhe empurrando. É interessante. Essa aqui é a placa mais fácil, né? O nome dela está na placa, né? Rua sem saída. O nome da placa está escrito na placa, né? Rua sem saída. Isso aqui a gente já viu. Junções, duas junções, a via central, sucessivas, uma após a outra, contrárias, uma para cada lado, primeira à direita, porque a primeira é para o lado direito. Interseção em círculo, está avisando que mais na frente vai ter uma rotatória, ou giradouro, ou ilha, né? Mesmo nome, né? Diagonal para baixo, confluência à esquerda, geralmente estão vindo aqui do viaduto, descendo, você está passando aqui, tem alguém no viaduto aqui, né? Se for diagonal para baixo para o outro lado, confluência à direita. Se for para cima, troncamento oblíquo. Aqui, como se fosse a marca dos pneus aqui na pista, né? O carro deu uma derrapada, né? Pista escorregadia. Pista escorregadia. Aqui, pessoal, está saindo aqui como se fosse pedrinhas aqui do pneu. Em alguns locais tem pedrinhas na pista. Quando o pneu passa por cima da pedrinha, ele arremessa para a lateral, né? Essas pedrinhas são chamadas de cascalho, né? Então, essas pedrinhas são arremessadas, pega na canela, pega no vidro de outro veículo, às vezes até trinca o vidro, né? O nome da placa, projeção de cascalhos. Projeção de cascalhos. Um ciclista, né? O rapaz em cima da bicicleta. Trânsito de ciclistas. Trânsito de ciclistas. Apareceu novamente a seta para baixo. Significa uma coisa relacionada a peso. Seta para baixo numa placa amarela. Sempre que aparecer uma seta na placa amarela, vai aparecer a palavra limitado. Nome da placa, peso bruto total limitado. Peso bruto total limitado. Apareceu a numeração 10 toneladas, poderia ser 20, 30, 40, 50. Continua sendo peso bruto total limitado. Próxima placa, apareceu a setinha para baixo. Relacionada a peso. Sempre que aparece a setinha na placa amarela, vai aparecer a palavra limitado. E aparecer um eixo. Se aparecer um eixo, vai aparecer o nome eixo no nome da placa. Nome da placa, peso limitado por eixo. Peso limitado por eixo. Próxima placa, amarela. De advertência, apareceu duas setinhas. Sempre que aparecem as setas, aparece a palavra limitado. São duas setas na horizontal, apontadas para a extremidade. Duas setas na horizontal, apontadas para a extremidade. Então, sempre que for apontado para fora, né, vai ser comprimento. Apontado para extremidades, vai ser comprimento. Comprimento limitado, o nome da placa. Ali tem 10 metros, poderia ser 20, 30, 40, 50. O nome continua sendo comprimento limitado. Diagonal para baixo, confluência.
como é para o lado direito, confluência à direita. Semáforo, numa placa de advertência, semáforo à frente. Semáforo à frente. A palavra pare em uma placa de advertência, parada obrigatória à frente. Parada obrigatória à frente. Sempre que aparecer lá a faixa de pedestres ou a ciclofaixa, vai aparecer as palavras passagem sinalizada. Nesse caso, passagem sinalizada de ciclistas. Passagem sinalizada de ciclistas. Aqui, ó, na placa lá de regulamentação tinha uma faixa contínua que dividia. Aqui não tem a faixa. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Próxima placa. Trânsito de tratores ou maquinário agrícola. Trânsito de tratores ou maquinário agrícola. Alguma placa aí, vocês querem tirar alguma dúvida? Tá tranquilo? Posso seguir à frente? Tranquilo. Beleza, então. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.